A boa notícia é que não vamos morrer de asfixia, porque levaria centenas de anos para consumir o oxigênio da atmosfera. A má notícia é que vamos morrer de fome, e muito mais rapidamente, porque se eles entrarem em greve de oxigênio, não vão mais produzir alimento algum. Então, a boa notícia é que não vamos morrer de asfixia, a má notícia é que vamos morrer de fome? Sim, não é necessariamente a melhor opção. Certo. Então, precisamos dar uma noção de prazos. Mas hoje, fale para as pessoas sobre esses prazos longos e depois dizer, por exemplo, sabe, daqui a 3.000 anos haverá 120 metros de água sobre Paris? Isso faz você pensar um pouco. Você poderia dizer, daqui a 3.000 anos, a quantidade de coisas estúpidas que poderíamos fazer, ainda temos tempo, mas ainda precisamos lembrar as pessoas. E essa é a importância da biodiversidade. Trata-se de fazê-las perceber que são apenas criaturas breves e insignificantes que, na escala da vida, existem por apenas um momento. E já que supostamente somos seres inteligentes, deveríamos nos colocar nessa perspectiva. O que estamos fazendo para transmitir algo aos que virão depois de nós? Para garantir que tenham condições de vida tão boas quanto as nossas, ou melhores em muitos lugares do mundo, isso também é o que tentamos dizer quando falamos de biodiversidade. Então, voltando àqueles organismos no oceano que capturam gás carbônico para fazer uma concha. Obviamente, isso cria um efeito autoamplificador, porque se o gás carbônico causa o efeito estufa e, portanto, contribui para o aquecimento e o calor dos oceanos contribui para a acidificação dos oceanos, e, portanto, impede que esses organismos consigam capturar mais gás carbônico, isso significa que o efeito produzido pelo gás carbônico se amplificará com o tempo? Sim, você entendeu perfeitamente o problema. Hoje, estimamos que todo esse dióxido de carbono, que é absorvido por algumas florestas, pelo oceano e assim por diante, nos poupa cerca de entre 1/3 e metade do efeito estufa, ou seja, absorve aproximadamente 1/3 de todo o dióxido de carbono que emitimos. Então eles nos compram tempo, eles desaceleram as coisas, precisamente porque todo o dióxido de carbono que emitimos, eles reabsorvem parte dele. Mas se eles começarem a entrar em greve, como eu estava lhe dizendo, então todo o gás carbônico que emitirmos, bem, não será mais absorvido. Mesmo se dissermos, bem, vamos bombear, vamos colocar em campos de petróleo e assim por diante. Mas hoje ainda não está na escala do problema. E então esse é o problema. E, por exemplo, você sabe que se fala muito em 4 graus de aquecimento até o ano 2100. Não dizemos o suficiente que, se chegarmos a 4 graus em 2100, isso significa que não resolvemos o problema. Ou seja, permaneceremos em uma trajetória ascendente. E com base nisso, podemos calcular que, se fôssemos idiotas, o que pode acontecer e decidíssemos dizer não nos importamos com energia renovável e tudo isso, vamos continuar queimando todo o nosso gás, todo o nosso petróleo e todo o nosso carvão. Ou seja, vamos consumir todas as reservas de combustíveis fósseis. E sabemos que, por exemplo, com o carvão, podemos continuar queimando por mais 200 ou 300 anos. Então, há carvão demais. Bem, há demais. Há mais do que o suficiente. Não são 4 graus, são 11 graus. E com 11 graus é impossível saber o que poderia acontecer. É o horror absoluto. Então, o desafio que temos é como vamos ser inteligentes o suficiente para prescindir de algo que ainda será abundante e barato. E veja o que está acontecendo nos Estados Unidos. A tentação de descartar carros elétricos e energia renovável como bobagem e simplesmente usar as fontes de energia mais baratas. Bem, e talvez você tenha ouvido que descobrimos, ou pelo menos achamos que descobrimos, um enorme campo de gás sob o Mediterrâneo ao largo da costa francesa. E se persistirmos nisso, dizendo vamos continuar usando a energia mais barata e ela vai permanecer barata. Você precisa perceber que, se olhar para os últimos 20 anos, a eletricidade, o preço da eletricidade aumentou mais rápido do que o preço do petróleo. Esse é um desafio enorme. Certo. Então, você poderia dizer que conseguimos prescindir de recursos que ainda eram abundantes e baratos quando deixamos de usar ferramentas de sílex.
Afinal, ainda há muito sílex disponível. E mesmo assim, em algum momento da história, mas não foi por efeitos negativos do sílex, foi porque inventamos a metalurgia e decidimos que era mais prático passar para a idade do bronze e a idade do ferro. Então, às vezes, conseguimos prescindir de algo mesmo quando ainda é abundante. Se tivermos algo melhor? Se tivermos algo melhor? Então, acompanhando esse tema, temos hoje alguma solução concreta para evitar impactos muito negativos no nosso ambiente? Ou ainda é bastante hipotético por enquanto? Bem, você realmente precisa analisar caso a caso, ou seja, precisa dizer: sabemos quais são os fatores responsáveis pela perda de biodiversidade, mas de uma espécie para outra esses fatores serão diferentes. Há espécies em que basta deixá-las em paz, ou seja, se pararmos de explorá-las, elas conseguem se recuperar mais ou menos rapidamente, dependendo da biologia da espécie. Vou lhe dar 2 exemplos. O castor, que era uma espécie extremamente abundante em toda a Europa na Idade Média. No final do século XIX, restavam apenas alguns exemplares no delta do Ródano. Não havia mais nenhum em toda a França. A França tem muitos lugares chamados bièvre, que compartilha sua etimologia com a palavra inglesa beaver, castor. Então eram lugares onde havia castores por toda parte. Em 1909, simplesmente proibiram a caça ao castor. Era um animal que tinha muitas vantagens. Você podia comê-lo durante a quaresma porque a igreja o considerava um peixe, tinha uma pelagem muito quente, como o chapéu de Davy Crockett, que não era feito de castor, mas ainda assim era esse tipo de coisa. E, acima de tudo, tinha secreções que eram consideradas afrodisíacas, então as pessoas caçavam castores, realmente era uma fonte de alimento. Em 1909 disseram: chega de caçar castores, nosso bom e velho castor voltou subindo todo o vale do Ródano pela Saône. Após reintroduções, os castores estão agora amplamente distribuídos na França e seus números começaram a subir novamente. O outro exemplo são as baleias. As baleias chegaram muito perto da extinção e, exceto pelos japoneses e um pouco pelos islandeses, conseguimos limitar bastante. Bem, elas também estão voltando. Então, há espécies em que sabemos que, se simplesmente pararmos de superexplorá-las, tudo bem. Depois, há espécies expostas à poluição, onde pode ser, por exemplo, para aves de rapina, sabemos que são muito sensíveis a pesticidas. Por quê? Bem, porque uma ave de rapina come outros animais que, por sua vez, comem plantas. Então, veja, se tratarmos as plantas com produtos químicos, isso vai se acumular. Então, aqueles no final da cadeia, o que chamamos de cadeia alimentar, bem, eles vão acumular e assim terão concentrações particularmente altas. E percebemos que, além do nosso problema com o calcário, isso também estava bloqueando a fixação de carbono nas cascas dos ovos, tornava os ovos moles. E hoje ouvimos muito falar de disruptores endócrinos, poluentes eternos e assim por diante, PFAS, etc. Na verdade, percebemos isso porque algumas espécies que vivem na natureza nos disseram: tem um pequeno problema aqui, talvez vocês devessem examinar o que está acontecendo conosco. Assim como vimos peixes que estavam se tornando machos e fêmeas ao mesmo tempo, porque também havia disruptores afetando sua reprodução. E, de fato, podemos ver claramente que há espécies, muito provavelmente, que estão sendo dizimadas especialmente por causa de pesticidas em particular. Pode ser alguns tipos de poluição bem bobos. Vou dar um exemplo da Bretanha. Você sabe que a Bretanha é uma região muito bonita e ainda há salmões que nadam rio acima. E o salmão nada rio acima, não pelo prazer de nadar contra a corrente, mas porque precisa de água relativamente fria e especialmente de um lugar onde haja pedras grandes de cascalho no leito do rio. Porque assim ele desova, os ovos se acomodam entre as pedras e, como são pedras grandes, a água passa por elas e leva oxigênio aos ovos, eles conseguem se desenvolver. Se na bacia hidrográfica você começar a plantar milho e chover durante o inverno, isso faz com que o solo seja arrastado para o rio. Bem, isso vai entupir o leito de pedras. Então, a própria água permanece límpida, não está poluída, mas os ovos que ficam cobertos de argila morrem. Eles sufocam. Então é isso, não vemos carcaças de salmão na superfície, não vemos mortandades em massa, mas pequenos sinais como esse, aos quais não somos sensíveis, bem, podem ser suficientes para perturbar uma espécie
e até fazê-la desaparecer. Aqui vai outro exemplo, um tanto bobo. Você sabe que muitos insetos, os machos, para atrair fêmeas, emitem substâncias que são detectadas, as orelhas dos insetos são suas antenas. Então, essas moléculas são detectadas pelas fêmeas e as fêmeas vão em direção ao macho, certo? Nas cidades, o ozônio ao nível do solo é comum. É por isso que não se deve usar carrinhos muito baixos para bebês, enfim. Agora, o ozônio é um oxidante. É algo que destrói moléculas orgânicas e vai destruir esses sinais olfativos. É como alguém cortar seu cabo de fibra óptica da internet. Certo. Então a fêmea está procurando. E não consegue encontrá-lo. Então você realmente precisa entender que todos esses seres vivos, bem para viver, são como nós. Precisam se comunicar uns com os outros, trocar sinais sonoros. Por exemplo, você sabe que os pássaros das cidades cantam um pouco mais agudo do que os pássaros do campo para conseguirem ser ouvidos melhor, já que há muito ruído de baixa frequência. Então, eles se adaptam um pouco. Mas precisam emitir sinais sonoros, possivelmente sinais magnéticos, sinais químicos para se comunicar uns com os outros e para se reconhecerem. Então, realmente precisamos ter cuidado com o fato de que somos criaturas grandes e podemos facilmente perturbar toda essa internet dos seres vivos. Porque não conseguimos perceber essas substâncias e há muitos sons que não conseguimos ouvir. Por exemplo, uma vaca consegue ouvir frequências cerca de 2 vezes mais altas do que conseguimos ouvir. Na verdade, na minha idade, são até 4 vezes mais altas. À medida que envelhecemos, não ouvimos tão bem sons agudos. Então, a vaca ouvirá coisas que nós não ouvimos, o que pode alertá-la e possivelmente perturbá-la. Da mesma forma, você sabe, as baleias, em contraste, ouvem frequências extremamente graves. Então, toda essa sinalização, toda essa rede de mensagens que os seres vivos trocam entre si, eles precisam dela. E temos que dizer a nós mesmos que não devemos ser como um touro numa loja de porcelanas, sabe? Sim, mas é verdade que é bem complicado porque quando ouço isso, sinto que não importa o que tentemos fazer, inevitavelmente temos um impacto sobre os seres vivos. Seja sobre coisas que parecem óbvias e nas quais sabemos que podemos ter impacto. Mas às vezes há coisas muito mais sutis, coisas que não percebemos necessariamente. Então, como podemos controlar o impacto que causamos? Bem, se quiser, existem espécies que realmente precisam que as deixemos em paz, de verdade, completamente. Vou dar o exemplo do urogalo. O urogalo é uma espécie de perdiz enorme que hiberna sob a neve, nas cordilheiras onde há neve. E ele permanece a uma temperatura um pouco mais baixa sob a neve durante todo o inverno. Se alguém sair da trilha durante uma caminhada e perturbar um urogalo enquanto ele hiberna, o urogalo começará a voar. Então, primeiro ele precisa se aquecer e disse que, se for perturbado apenas 2 vezes durante o inverno, não conseguirá sobreviver. É a mesma coisa com os morcegos. Você sabe que os morcegos hibernam em cavernas? Se você entrar acidentalmente numa caverna onde há morcegos, será um pânico enorme. E até que eles se acalmem novamente, terão consumido parte de suas reservas. Essas pequeninas criaturas não têm muitas reservas, então realmente existem espécies para as quais precisamos encontrar áreas completamente protegidas. Onde dizemos aos humanos, desculpe, mas aqui vocês têm que andar com muito cuidado e em pequenos grupos. E é isso que chamamos de reserva estrita. Depois, existem outras espécies que não precisam tanto assim. Então, era isso que eu dizia no início. Você tem que fazer as coisas sob medida, ou seja, precisa conhecer quais são as necessidades. Gosto de dizer hábitos, porque muitas vezes as pessoas dizem as espécies têm exigências. Não, elas têm necessidades mínimas, só isso. E depois, na verdade, ver quais delas só precisam que paremos de explorá-las e outras que talvez precisem de proteção mais significativa. Até porque, de fato, somos parte desse ecossistema. Claro, temos um impacto enorme na vida ao nosso redor, mas a vida ao nosso redor também tem impacto em nossas próprias vidas. Antes, dissemos que não devemos necessariamente classificar as espécies com base no interesse que elas têm para nós. Até porque, com frequência, quando julgamos a importância de uma espécie, julgamos-la com base em quão útil ela é para nós. Mas existe um número enorme de espécies que nos fornecem serviços incrivelmente valiosos e, na verdade, nos permitem viver. Temos exemplos dessas espécies das quais dependemos? Dei-lhe o exemplo daquelas espécies que nos alertam. O que chamamos, ou melhor, dizemos, a biodiversidade é o seguro de vida da humanidade.
Em outras palavras, são espécies que podemos considerar de certa forma como alertadoras. E existem espécies que funcionam, por exemplo, produzindo oxigênio, mas existem outras que, por exemplo, removerão pesticidas em excesso ou nitratos em excesso da água. Isso significa que não precisamos construir estações de tratamento de água. Existe um exemplo sempre mencionado, que é o da cidade de Nova York, que teve que escolher para abastecer Nova York com água potável entre construir estações de tratamento de água ou requalificar toda a bacia hidrográfica para ter uma agricultura de baixíssima poluição. Eles calcularam que as estações de tratamento custariam 10 bilhões, enquanto requalificar a bacia hidrográfica custaria 2 bilhões, economizando 8 bilhões, ao utilizar a capacidade da biodiversidade de purificar naturalmente a água. E depois existem casos em que, ao imitar os seres vivos e o saber fazer da natureza, encontramos soluções para problemas. Vou dar um exemplo que talvez você tenha vivido, que é durante a Covid, para descobrir se você tinha a doença ou não. Eles faziam uma coisinha desagradável, introduzindo um cotonete no seu nariz e diziam, vamos fazer um teste de PCR. Talvez você se lembre. Então, o que é isso? Bem, há mais de 50 anos, havia um biólogo americano, na época em que os cientistas americanos podiam fazer o que quisessem, que pensou, nos geysers de Yellowstone, no Parque Nacional de Yellowstone, onde a água está a 70 graus, existe vida nessa água? Ele olhou e viu coisas parecidas com bactérias. E então disse, bem, sim, mas elas estão realmente vivas? E ele demonstrou que elas se reproduziam a 70 graus. Reproduzir-se a 70 graus significa que eram capazes de multiplicar seu material genético, seu DNA, a 70 graus. Ele examinou como funcionava e depois perguntou, e se eu pegar um pequeno pedaço de DNA do nariz? Porque quando raspavam seu nariz, podiam haver 5 ou 6 vírus. E então, se pudermos extrair tudo isso, esse pequeno pedaço de DNA, e depois multiplicá-lo muito rapidamente com o que essas bactérias fazem, teremos DNA suficiente para dizer sim, é realmente o DNA da Covid, ou não é o DNA da Covid. Então, esse resultado crucial de mais de 50 anos atrás, graças a Deus, tínhamos para realmente poder diagnosticar muito rapidamente as pessoas que tinham Covid ou não. Então existe, se quiser, toda uma gama de saber fazer dos seres vivos que temos o prazer de descobrir, muitas vezes, muito tempo depois. Deixe-me dar um exemplo que gosto. Você conhece a cenoura, certo? Bem, achávamos que sabíamos tudo sobre a cenoura mesmo. Havia um químico há bastante tempo que extraiu da cenoura uma molécula estranha que ele cristalizou. Agora vou poupá-lo do nome. É um verdadeiro trava-língua. Mas ele a cristalizou e notou que ela mudava de cor com a temperatura. Ele disse, bem, isso é interessante. Foi assim que foram feitos os primeiros displays de cristal líquido, foi a descoberta dos cristais líquidos, ou seja, aqueles cristais cuja exibição muda quando você aplica uma pequena resistência, e foi uma cenoura que também podia produzir cristais líquidos, e descobrimos isso muito tempo depois. Poderia lhe dar muitos outros exemplos em que, para resumir, isso significa que os seres vivos são como uma enorme biblioteca de livros, de coisas que os seres vivos sabem fazer, e lemos apenas uma pequeníssima parte dela. E isso significa que, quando fazemos a pergunta, devemos manter todas essas espécies? Isso é o que você disse antes. Bem, a resposta é, enquanto não tivermos lido os livros, talvez seja melhor mantê-los. Sim. Voltando a algumas espécies que às vezes são um pouco incomuns. Existem exemplos no mundo vivo que chamaram sua atenção, que talvez tenham surpreendido você, que você não esperava? Às vezes nos perguntamos como tais espécies conseguiram sobreviver até hoje. Vou dar um exemplo, que é o que comumente chamamos de primo, ou seja, aquele mosquito de pernas longas que é desajeitado. Desajeitado de um jeito inacreditável, sempre ficando preso na menor poeira ou teias. O nome científico é tipula. Não é nada nociva, não pica, mas eu disse, mas como é que essa criatura chegou até nós? Em outras palavras, por 3 bilhões de anos, os seres vivos vêm constantemente se reinventando. Desde que nunca vimos uma espécie que desapareceu voltar, são outras espécies que aparecem. Mas nenhuma delas encontrou a solução definitiva. Em outras palavras, todas encontraram maneiras de existir por períodos variáveis de tempo
e depois constantemente criam coisas novas, e é isso que é surpreendente e talvez deva nos inspirar um pouco. É que em vez de dizer vamos encontrar a solução definitiva para todos os nossos problemas, bem, dizer que todos os seres vivos e, portanto, todos os humanos talvez tenham soluções a oferecer para os problemas de amanhã, talvez seja isso que isso nos ensine. Ou seja, uma certa humildade ao dizer, bem, você não deve sonhar que só você terá a solução brilhante. Temos que dizer que, coletivamente, estamos tentando nos adaptar, inventar e assim por diante. Porque uma das coisas recentes na biologia, você sabe que agora podemos observar o que chamamos de genoma, ou seja, o material genético. Podemos calcular, por exemplo, para os humanos, quantos seres humanos diferentes possíveis existem. Podemos dizer, com base no que sabemos sobre o genoma, que existem bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de seres humanos diferentes possíveis. O que significa que dois seres vivos, nunca teremos dois seres vivos idênticos. Ou seja, a cada geração, os seres vivos, eles não se reproduzem, eles se renovam. Reprodução significaria, até gêmeos não são verdadeiramente idênticos geneticamente. Os seres vivos continuamente se renovam, experimentando pequenas mudanças para ver o que funciona e o que não funciona. Quando o ambiente muda, o que antes era válido pode não ser mais. E é um tipo de mecanismo extraordinário que vem acontecendo há 3 bilhões de anos, constantemente se reinventando com entidades que não duram muito tempo. Você tem que lembrar que a maioria dos seres vivos vive menos de 1 ano, pesa menos de 1 grama e se move menos de 1 metro durante sua vida. Então somos muito específicos. Então essas coisinhas que duram apenas um momento, é isso que compõe a vida, que vem se renovando constantemente há 3 bilhões de anos. Vimos toda a vida fervilhando ao nosso redor, mas pelo que entendo, a vida também fervilha dentro de nós. Também falamos sobre o microbioma e sobre diferentes espécies que estão até em nossas membranas mucosas e na nossa pele. Todas essas espécies interagem conosco? Elas fazem parte de nós? Ou devemos realmente vê-las como entidades separadas de nós? Depende de como você quer pensar sobre si mesmo. Ou seja, você tem a informação, você mesmo a deu, ou seja, na superfície da nossa pele, nos nossos cílios, na nossa boca, dentro do nosso trato digestivo. Bem, existem muitos outros seres vivos e sabemos que eles são muito diversos, até geneticamente. Se eles estão lá, é porque acham benéfico. Ou seja, nós os ajudamos a se alimentar, mas em troca eles nos protegem. Por exemplo, você não se pergunta, meu cérebro é parte de mim? Ainda assim, você sabe muito bem que seu cérebro às vezes faz coisas sem pedir sua opinião. Sim. Mas você não o culpa, você diz, ainda assim é eu. Mesmo que às vezes ele pregue peças em você. Por exemplo, uma coisa extraordinária é a quantidade de coisas que seu cérebro decide lembrar que são absolutamente inúteis. Pense, você provavelmente se lembra, por exemplo, do número da placa da sua primeira scooter, ou algo assim, basicamente informações que o cérebro decidiu guardar, que são inúteis. Depois, há coisas que você quer lembrar e seu cérebro não quer guardá-las. Então, ele faz suas coisinhas no seu cantinho, mas ainda é parte de você. E de fato essa é a questão, essa flora que vive conosco em harmonia, que nos protege. Você lida com ela dizendo, ela faz parte de mim? Assim como você cuida dos seus músculos, do seu coração, etc. Você diz, é um órgão que me pertence? Ou você diz, bem, esses aí, eu os mantenho porque não tenho outra escolha. A menos que eu tome constantemente antibióticos, o que não funcionaria muito bem, você veria rapidamente o problema.